Olá pessoal, vamos à resolução de mais um exercício de apoio, agora da semana 4 de matemática básica. Antes de iniciar a resolução deste exercício, quero pedir o teu apoio, curtir esse vídeo, compartilhar com o teu colega que precisa estudar matemática básica, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e se você deseja nos ajudar mais ainda, acesse o site eadvideos.com.br e encontre lá todos os cursos da Univesp, com resoluções das atividades avaliativas comentadas em vídeo, gabaritos, resumos, material de apoio e, claro, o nosso simulado no final do bimestre para preparar você para a prova de matemática básica. Certo? Então deixe seu apoio aí e vamos então à resolução deste exercício. Quando eu tinha a idade que você tem hoje, nossas idades somavam 40 anos e a tua idade era um terço da minha. A minha idade hoje é. Vixe, professor, né? Não consegui nem entender a pergunta, certo? Quando pinta um exercício desse, pessoal, parece um pouco ridículo, mas a gente tem que dar nome aos bois, né? Digamos assim. Então a gente tem que criar personagens para se colocar no lugar dele e entender a referência em que eu estou fazendo, tá? Então eu vou fazer a seguinte questão aqui, tá? Eu vou criar uma tabelinha para você entender os nomes em que eu vou dar aqui, tá? Então eu vou colocar um nome, por exemplo, aqui de Bento, tá? E Bento é essa pessoa mais velha, né? Porque você pode perceber que existe uma pessoa que tem uma idade hoje e tem uma pessoa que faz referência à idade que ela tinha quando tinha minha idade. Então significa que essa pessoa ela é mais velha que eu, certo? E essa pessoa mais velha, né, um pouco mais de idade, eu vou chamar de Rafael, tá? Então saiba que o Rafael, né, é o velho, vou colocar assim, e o Bento aqui é o novo, tá? Não questão de qual idade é mais velho ou qual idade é novo, né? Só para você ter uma noção de que existem duas pessoas que têm idade distintas, uma maior, outra menor, tá? E vou atualizar dois tempos, tá? O presente e o passado. Então vou fazer uma regrinha assim, ó. Uma tabelinha, tá? Eu vou colocar aqui Bento, Rafael. E vou colocar aqui o passado e o presente, tá? Para vocês entenderem basicamente o que a gente vai construir aqui, certo? Então, veja só, tá? Vou assumir hoje que o Bento, que é o mais novo, ele tem uma idade A e o Rafael ele tem uma idade B no presente, tá? Então, no presente, o Bento tem a idade A e o Rafael tem a idade B. E agora a gente vai ler o passado aqui, ó. Quando eu tinha a idade que você tem, quem é que está lendo essa primeira frase? É o Rafael. Então, Rafael, quando tinha a idade que você tem hoje, você quem? O Bento. Quando eu tinha a idade que você tem hoje, então no passado, Rafael tinha a idade de Bento, e é A. Nossas idades somavam 40, e a tua idade era um terço da minha. E agora, qual é a idade de Bento no passado? Essa é a questão. Por quê? A idade do Rafael no presente era B, ele voltou ao passado exatamente na idade em que tinha Bento, né? Então significa que eu preciso descontar do passado da idade do Bento um valorzinho aqui que eu não sei. Mas eu sei o seguinte, né? Que a soma das nossas idades, o A mais o A menos X, é 40. E que a idade do Rafael, né? Ou melhor, a idade de Bento é um terço da idade do Rafael.
A gente vai equacionar duas questões aqui, ó. Se eu somar A menos X, que é a idade de Bento no passado, mais a idade do Rafael, quando tinha a idade de Bento, isso dá 40. E outra informação importante é que diz que a tua idade é 1/3 da minha idade. Então, a minha idade, quando o Rafael tinha a minha idade, é A menos X. Então, significa que A menos X é igual a 1/3 da idade de Rafael quando tinha a minha idade. Então, na verdade, é A sobre 3. Certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai efetuar uma substituição direta. Por quê? Eu tenho aqui uma equação A menos x mais A igual a 40 e embaixo eu tenho A menos x igual a A sobre 3. Eu vou trocar esse A menos x pelo valor que vale, que é A sobre 3. Então, vou ficar aqui com A sobre 3 mais A igual a 40. Lembra, né, do mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é o próprio 3, né? Então, aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar o nosso A, né? 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes A dá o A. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 vezes o A vai dar 3A. E isso é igual a 40. Então, A mais 3A dá 4A sobre 3 igual a 40. Esse 3 passa multiplicando 40, então fica 4A igual a 120. E esse 4 passa dividindo 120, né? E 120 dividido por 40 dá 30. Portanto, nosso A é 30. Então, nós já descobrimos aí duas questões importantes, né? O Bento, no presente, né? Ele tem 30 anos. E o Rafael, quando tinha idade de Bento, ou seja, 30 anos também. Então, o nosso A vale 30. E daí eu quero que vocês entendam que a gente pode encontrar esse valor de desconto aqui do X, né? Basta a gente substituir o nosso A pelo valor de 30 que nós encontramos, né? Então, nós vamos ter aqui, né? 30 menos X mais 30 igual a 40. Então, nós vamos ter aqui 60 menos X igual a 40. Menos x igual, esse 60 ele vem para a direita diminuindo, né, porque ele é positivo aqui, então vai ficar 40 menos 60, daí nós temos que menos x é igual a menos 20, podemos multiplicar toda a linha por menos 1 para deixar o valor de x positivo, né, porque menos 1 com menos x dá x positivo, e menos 1 vezes 20 fica 20 positivo. A gente descobriu que esse x aqui é 20, né? Então, x é igual a 20. Logo, o A menos x vai ser o 30, que vale o A, menos o 20, que vale o x. Portanto, o Bento, quando o Rafael tinha a idade dele, ele tinha 10 anos, né? E perceba que as contas fazem sentido, né? A soma da idade deles, 10 mais 30, dá 40. E, de fato, né, o Bento tinha 1/3 da idade que Rafael tinha, ou seja, 30. 10, né? 1/3 de 30 dá 10. Só que a questão é o seguinte, a gente tem que descobrir qual é a idade de agora. Então veja só, a idade de Rafael no momento vai ser quando o Bento tiver 30 anos. Então se aqui ele tinha 10, quanto que falta para chegar em 30 anos? Falta 20. Então, percorreu do passado até o presente 20 anos. Aqui também tem que percorrer 20 anos. Então, se Rafael tinha 30, percorreu 20, ele chegou então a um total de 50 anos. Então, essa é a resposta alternativa a 50 anos. A idade, então, de Rafael hoje é 50 anos. E com isso finalizamos este exercício.